Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e eu não vou dizer que eu consegui ler em um dia só, porque seria uma tarefa quase que impossível. Mas foi um pouquinho mais do que um dia, porque, porque no dia anterior eu tive algumas aulas à tarde e à noite também, então não deu para me dedicar inteiramente à leitura. Mas quase em um dia, se não fosse pelos contratempos, eu conseguiria ler um volume de Recado a Adolf do Deus do mangá, né, Osamu Tezuka, porque eu já havia comentado aqui, né, que eu conhecia só os animes, né, do Tezuka, da indústria que ele mantinha, mas ler de fato eu não tinha lido ainda. Eu gostava muito de assistir quando era criança, né? O Princesa do Cavaleiro, Kimba, o Leão Branco, Astro Boy. Eu sei que eu não tenho muitas lembranças, mas eu sei que quando era muito criança, acho que tem uns 4, 5, 6 anos, eu assistia porque eles eram exibidos pela TV Cultura. Mas ler de fato o Tezuka eu nunca tinha feito. Eu já tinha comentado aqui, né? Que para mim é Deus no céu e o Osamu Tezuka na terra. Porque realmente ele nasceu ali por volta de 1928. Ele era criancinha ainda, um adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele passa por maus bocados. Ele se formou na área da medicina, ele chegou a exercer a profissão, mas a paixão dele desde criança era pelo desenho e pelas animações. Então, ele deixou de lado a carreira como médico e se enveredou no mundo artístico, né? E começou ali como um mangaka, como um desenhista. Ele morreu, se não me engano, em 86, 87. Sei que ele morreu aos 60 anos. Teve muitos contatos. Inclusive, ele era um amigo pessoal do brasileiro Maurício de Souza. Ambos se conheceram, né? Até o Maurício realizou alguns trabalhos junto com o Tezuka. Enfim, né? E ao longo da vida, porque o Osamu Tezuka foi um cidadão nem um pouco produtivo, além de criar o seu próprio estúdio de animação, semelhante à Disney, ele mais diferente, mas agora sim, eu já vi algumas pessoas fazendo umas comparações que eu considero maldosas e desrespeitosas, comparando o Osamu Tezuka com o Walt Disney. Só que, repetindo, eu acho que é uma comparação totalmente é, como é que eu posso dizer? Desrespeitosa com o Tezuka. Porque, primeiro, o Tezuka era um desenhista de alto escalão, o que o Walt Disney não era. Segundo, o Tezuka não era um mau caráter, né? Não era um cidadão autoritário e altamente desrespeitoso com seus funcionários, assim como o Disney era. E, por fim, eu acho que seria o ponto mais alto de qualquer crítica que se possa fazer a um ser humano, o Tezuka ele não era fascista, não era racista, não compactuava com determinadas ideologias que vinham na época dele, muito diferente do Walt Disney, que lucrou muito com isso. Até recentemente, devido à Disney Plus, eu resolvi rever alguns filmes antigos da Disney e comentei com um colega, esse colega só faltou me bater, que ele não quero saber desse racista. Então, e realmente, claro que quando eu era criança, assistia aqueles desenhos lá do Pateta, do Mickey, do Pato Donald, eu acabava não percebendo isso, obviamente, né? Com 4, 5, 6 anos, você não vai prestar atenção nesses detalhes. Mas hoje, adulto, revendo essas obras da Disney, é, no mínimo, desconfortável assistir esse tipo de produção. E a Disney aparentemente se esmera não para pedir desculpas, né, mas para ocultar esse passado que não está no passado. A Disney ainda insiste com algumas atitudes e posturas que são altamente reprováveis. Mas o Tezuka, como eu disse, não tem nenhum paralelo no Ocidente. E o Osamu Tezuka, né, repetindo, ele não tem nenhum elemento que o associe com Disney. Primeiro, repetindo, porque ele era um excelente desenhista, talvez o melhor da geração dele, não vou dizer o melhor, porque essa escola dos mangakas lá do Japão é altamente sofisticada e competitiva, né? É um cara altamente produtivo, porque, repetindo, ele realizou mais de 700 títulos diferentes, né, de mangás, fora as obras para o cinema, né, de animação, etc. E ele tinha uma atitude que era altamente... Tezuka não era comunista, eu imagino que não. Mas ele tinha assim
um posicionamento bastante forte e radical em relação à defesa dos direitos humanos, das minorias, do que chamaríamos hoje de minorias, né, dos oprimidos. E isso se reflete nas obras dele. E, enfim, eu resolvi começar a ler o Osamu Tezuka, ou Tezuka, para uma das suas obras maiores. E já ouvi falar que a editora JBC republicará A Princesa e o Cavaleiro, lançará uma versão nova, né? Uma reedição do Buda, né? Também do Osamu Tezuka, que eu estou doido para... Não quero que ele lance logo, porque eu estou sem dinheiro, então não vou comprar agora. Então eu espero que ele lance lá para o final do ano, no próximo ano, mas tudo que sair agora do Osamu Tezuka, ou do Osamu Tezuka, eu lerei, porque é muito bom. Eu até me surpreendi com isso, vou ler um mangá dos anos 70, dos anos 80, deve ter um traço muito simples, uma narrativa bem rasteira e superficial, personagens caricatos, lê do engano. Porque o Osamu Tezuka pode ser tudo, menos reducionista, e eu fiquei realmente muito impactado com a leitura da obra, porque eu até pensei, né, por que o Tezuka, ou Tezuka, né, tão imerso nesse mundo, né, do imaginário infanto-juvenil, com personagens que se tornaram clássicos desses eternos, né, como Kimba, o Astro Boy, né, e inúmeros outros. Como é que ele vai resolver se enveredar numa trama tematizando as consequências do racismo, da guerra, da opressão e da violência? Porque aparentemente teria algo muito distante com esse universo com o qual o Tezuka trabalhava. Mas não é bem assim. Ao longo da carreira dele, ele sempre deu um espaço, sempre dedicou um espaço para tentar combater esse tipo de conduta, né, do preconceito, do racismo, da violência, etc. E como o público-alvo dele sempre foi as crianças, então ele apresentava esse combate ao racismo, às opressões, à defesa das minorias, né, sempre valorizando as mulheres, os estrangeiros, os pobres, etc., numa linguagem acessível para as crianças e despertando na criança esse olhar mais atento em relação às opressões, né? Devem ser coisas que nós devemos, repetindo a minha expressão, sempre tratar, entre aspas, como malgeriza e como com repulsa, né? Enfim, e repetindo, eu pensei que seria uma coisa simples, mas não é. E no final do livro, né, do mangá, pelo menos aqui do primeiro volume, tem até um pós-fácil que é acho que é Osama Production. Vou ter que ler para não cometer nenhuma gafe, né? Porque eu não consegui decorar o nome da empresa. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. É porque esse livro tem tantos extras que até é Tezuka Production, né? E também da editora Kodansha. E repetindo, vou mostrar para vocês já tinha ouvido falar, né? Que é acho que já foram publicados aqui no Brasil em vários volumes, só que eu não comprei. E recentemente essa editora aqui, né, que é a Pipoca Nanquim, lançou ele em 2 volumes monstruosos. Cada um tem tem um pouquinho mais de 600 páginas. E como eu disse, a história é tão bem contada que eu só não li essas 600 páginas num dia, porque eu tinha aula da escola, tinha aula da faculdade, aí não deu tempo de ler tudo. Mas se eu não tivesse essas outras atividades, eu leria as 600 páginas no dia só. Sentei ali no sofá e li tudo. Tá aqui, né, o recado da Adolf, né, que, como eu disse, é um monstro aqui de um pouco mais de 600 páginas. E apesar de ter 600 páginas, ele é bem leve. E o trabalho gráfico é semelhante ao outro, né, do Tomie, do Junji Ito. Ele tem primeiro uma sobrecapa, que dá para tirar, e ele segue o mesmo modelo. De um lado tem uma pequena biografia do Tezuka, tem a capa, no final tem, entre aspas, uma pequena sinopse ou apresentação da obra do Ricardo Adolf, que li o primeiro volume. E por que o nome é Ricardo Adolf? Eu ainda não sei. No primeiro volume ele não responde, deixa uma série de pontas ali em aberto, é um épico. Voltando, aí tem a ilustração da capa, que eu acho que é Touji, não sei como é que se pronuncia o nome da personagem, que é o protagonista. Ele tem assim um porte atlético, ele é japonês, a personagem protagonista. Porque na verdade o livro, né, aqui o Recadalfo, ele tem o mangá, aliás, ele tem vários protagonistas.
E a personagem central, digamos, eu não vou dizer que ele tem uma personagem central, porque é uma trama muito complexa, mas de certa forma o Touji, acho que é assim que se pronuncia, ele ocupa esse local de protagonismo na maior parte do livro. Que ele é ele foi um atleta amador, acho que ele era um velocista, um corredor, não era um atletista, mas não durante o período da faculdade, mas ele não seguiu a carreira nos esportes. Ele se tornou, como ele tem essa afinidade com o esporte, ele se tornou um jornalista e um jornalista que cobria competições esportivas. Então o Tauji, ele é enviado, eu acho que em 20, eu acho que não sei se é 28, 38, acho que é 38, não esqueci agora, para as Olimpíadas em Berlim, que é a Olimpíada lá dos nazistas, né? 1936, pronto, aqui na capa. Então, o Tauji ele é enviado pela sua empresa, pelo seu jornal, para fazer uma cobertura da participação dos atletas japoneses nas Olimpíadas dos nazistas, lá em Berlim, em 1936. Pronto. E ele aproveita essa visita ao Japão para entrar em contato com o seu irmão mais novo, que era um estudante que, enfim, né, foi fazer a universidade na Europa, no caso, na Alemanha. E o irmão dele é assassinado de forma aparente. Aparentemente, o irmão dele é assassinado porque o corpo desaparece. E o irmão, pouco antes de ser assassinado, telefona para ele e diz: Irmão, eu consegui informações privilegiadas que podem colocar um fim ao mundo como nós conhecemos. Há um detalhe aqui que eu descobri envolvendo um alto membro do partido nazista que, se vinha à tona, a Alemanha desmorona. Vem aqui que eu tenho que passar essa informação para você agora, porque você é a única pessoa em que eu conheço. Ou que eu conheço não, que eu confio. Então o Tauji ele vai para o apartamento, né, que o irmão aluga para morar, e chega lá e encontra o irmão assassinado. E ele não consegue para descobrir que elemento era isso que o irmão tinha para compartilhar com ele. E acontece uma série de coisas associadas ao assassinato do irmão. Ele passa a ser perseguido até pela polícia secreta, né, dos nazistas, né, a SS, e é torturado assim, brutalmente. Ele fica meio que sem entender qual a relação que o irmão dele tem com o nazismo, né? Ou por que uma polícia especial nazista está atrás do irmão dele, porque no período o Japão e a Alemanha tinham uma relação próxima, né, íntima, né? Então por que só funcionários do governo do partido alemão ou do partido nazista estão perseguindo ou provavelmente executaram, assassinaram meu irmão, né? Que é um imigrante japonês. E como eu disse, eu acho que no período da Alemanha e o Japão tem uma relação amistosa. Eu não mostrei a contracapa, porque no primeiro é o Tauji, depois tem o Führer, né? Porque o povo deseja a vitória. Dessa forma, a nossa Alemanha garantirá o futuro do próximo milênio. Ele vem, entre aspas, com um marcador de página, que é até bonito, né? Porque, repetindo, para um livro que tem mais de 600 páginas, o marcador de páginas é algo fundamental. Tem aqui o Tolkien, ele sendo torturado na outra página. Porque a história, na verdade, começa aqui, com a personagem, entre aspas, num cemitério, prestando homenagens dentro de uma lápide. E você, entre aspas, inicialmente você não sabe que personagem é esse, né? Por que o Tolkien está aqui? Aí tem aqui o cemitério, tem o mangá. Então, como eu disse, como o Osamu Tezuka é um artista de uma geração bastante antiga, o desenho você pode pensar, deve ser aparentemente simples, porque ele vinha dessa tradição de produzir obras voltadas para o público infantil e juvenil. Mas dentro desses... Porque, repetindo, o Tezuka ele estava habituado a fazer esses trabalhos voltados para o público infantil e juvenil, ou mesmo para crianças, então ele tem um traço bastante estilizado, muito do que hoje nós associamos ao mangá, né? Esse, entre aspas, um estilo, né? do mangá. É, na verdade, uma derivação dos trabalhos realizados pelo Tezuka. Então, por exemplo, muito do que a gente hoje bate o olho numa ilustração, no desenho, você pensa, é um mangá, né? É um personagem de um anime.
E muitos desses traços que nós associamos com os mangás e com os animes, na verdade são derivações do estilo que o Tezuka desenvolveu aqui ainda nos anos 40, nos anos 50. E é engraçado, falando assim da vida pessoal do Tezuka, porque, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos, nos anos final dos anos 50, início dos anos 60, houve a questão de uma caça às bruxas, de uma perseguição, de uma hostilização aos comunistas e de pessoas que tinham um pensamento um pouco que ia de encontro ao governo, e as revistas americanas, né, os comics, acabaram, entre aspas, sendo podados artisticamente, né, e criativamente devido a essa atuação da censura e até de uma autocensura. No Japão se tentou fazer a mesma coisa e tentaram, entre aspas, cooptar, né, o Tezuka, né? Mas ele não. Mesmo, mesmo comigo não. Não venham pra cá com esse negócio de censura, não. Porque, repetido, o Tezuka ele tinha um status privilegiado na indústria lá da produção das revistas no Japão e tentaram cooptá-lo, né? Para, entre aspas, para censurar, de certa forma, as suas obras. Ele não só não aceitou essa poda, essa, entre aspas, essa censura ideológica, como passou a produzir obras como aqui o Recado da Adolf, que tenta é, denunciar esses abusos e as consequências, né, da guerra, do racismo, do preconceito, da opressão, etc. Eu acho que, como eu disse, pensaram que não, como ele está habituado aqui a fazer trabalho para criança, ele não vai se envolver com esses temas mais adultos. Mas não, aqui ele trata-se de uma forma bem crua, né, e realista, apesar desse traço aparentemente simples, sobre as consequências da guerra, da opressão, da violência, do holocausto. Porque aqui, pelo menos no volume 1, há, por exemplo, uma família judia, algumas famílias judias que moram no Japão, e ela disse, olha, recebemos notícia de que os nossos parentes da cidade X, eles foram presos, foram mandados para Varsóvia, né? Há boatos de que eles estão sendo, né, entre aspas, obrigados a realizar trabalhos forçados, deixando uma situação muito difícil, mas eles só anunciam isso. Você, leitor, sabe o que os nazistas pretendem fazer com com os judeus e outras raças consideradas inferiores e degradantes para a opulência e desenvolvimento da nação alemã. Você, leitor, sabe o que aqueles cachorros imundos vão fazer, mas aqui no mangá, pelo menos no volume 1 do Recado Adolf, as personagens ainda não sabem. Aí tem o Toji, que ele teve essa experiência traumática lá com a SS na Alemanha durante os Jogos Olímpicos de 36, então quando ele volta para o Japão, ele já disse, eu odeio os nazistas, aí daí começa. E apesar de ser uma revista antiga, muito do que eles dizem aqui, infelizmente, vamos dizer que é muito, é um, é um prelúdio do que nós estamos vivendo atualmente. Tem diálogos assim que são fenomenais. E são motivos, quando você lê esses diálogos e essas situações que são descritas no mangá e compara com certas situações que nós presenciamos e vivenciamos no Brasil contemporâneo, é uma coisa para nos deixar altamente alarmados, preocupados e intolerantes com determinadas atitudes, né? Até a gente se pergunta, numa hora como essa, qual é o limite da tolerância, né? Numa sociedade aberta e liberal, né, entre aspas, como a nossa, os intoleráveis são toleráveis, aí a gente recorre lá ao Karl Popper, né, de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, volume 1 e 2, que ele não. Algumas não, algumas ideologias e algumas condutas não são toleráveis e aceitáveis na sociedade liberal, como, por exemplo, o fascismo. Não é uma forma de pensamento, não é uma forma de pensamento sobre política e ética que é tolerável e aceitável numa sociedade liberal. O fascismo deve ser rechaçado em todas as suas formas. E hoje eu ia dizer engraçado, mas não é engraçado, é trágico que nós percebamos que existem figuras políticas, né,
até figuras importantes na nossa sociedade reproduzindo discursos, né, racistas, preconceituosos, de apologia ao nazismo, e termos que supostamente aceitar e tolerar isso como algo habitual. É a minha liberdade de expressão. Não. Determinadas ideologias e posicionamentos políticos não é que elas não são aceitáveis, elas devem ser rechaçadas o quanto antes, né? Como diz, porque é engraçado porque tem um filme do Woody Allen que eu acho que é A Poderosa Afrodite, que ele está conversando com um casal de amigos e o cidadão diz, um amigo dele, ouvi falar que haverá, tem um grupo nazista no bairro tal, né? Farão um protesto pacífico contra os nazistas. Aí o personagem do Woody Allen, não existe esse negócio de protesto pacífico contra o nazismo. Nazista tem que levar pedrada. E eu concordo lá com o Woody Allen, apesar do filme ser uma comédia. Determinadas ideologias não podem ser toleráveis na sociedade liberal. Elas devem ser rechaçadas o quanto antes. Não deixar esse ovo da serpente eclodir, como nós permitimos aqui no Brasil há alguns anos e permitimos que isso prolifere. Eu não vou dar muitos detalhes sobre, entre aspas, o recado da Aldolf, porque tem algumas coisas que são cruciais e vale a pena o leitor descobrir por si só. Mas assim, apesar de ser, entre aspas, um mangá do Osamu Tezuka está associado a essas obras para o público infantil e infanto-juvenil, mas aqui ele se permite trabalhar com determinados temas que estavam muito aquém, muito além do que era o seu habitual. Falar sobre estupros, prostituição, assassinato, tráfico, sobre o Holocausto, sobre a guerra, as consequências da guerra, tanto na Europa quanto sobre a sociedade e a política no Japão. Uma história altamente complexa e quanto mais esse personagem Touji ele descobre sobre esse segredo que o irmão dele queria compartilhar com ele, mais ele sofre ao longo da vida, né? O seu desenvolvimento. Aí tem várias passagens aqui que valeria a pena ler. Aí tem aqui na página 266. É um grupo de japoneses dialogando. Eles não são comunistas, não são nada, né? São só pessoas que são contrárias a determinadas políticas repressivas, né, autoritárias. É onde eles diz: a perseguição está ficando cada vez mais tensa. Talvez devêssemos anunciar que encerramos as atividades ou pelo menos fingir. Não diga isso. Imagine o desgosto que seria para o mestre Hou Yoshin, da Universidade Imperial, ou para o mestre Sabu Ueda, do Partido Popular Socialista, ouvirem uma coisa dessas depois de serem presos injustamente. Eles dizem que somos marxistas, mas não. Somos apenas pessoas que discordam do fascismo. Agora, se eles tentam oprimir a nossa voz, nos acusando de fazer o mesmo que os movimentos da Frente Popular da Internacional Comunista, a nossa postura deve ser a de resistir, utilizando nossa liberdade de expressão. Mas se eles implicam até com professores de escola primária, como a professora Kojiro, que só escreveu alguns poemas de teor pacifista, e daí eles seguem, porque eles descrevem esse Japão Segunda Guerra Mundial, no qual o governo, o sistema político lá do Japão, começava a apertar o cerco contra determinados posicionamentos, né, ou modos de serem contrários, né, à autoridade do Estado, com uma repressão assim, altamente forte, né? Aí tem várias passagens aqui que daria para ler, não vou ler tudo para o texto não ficar muito longo, né? Mas tem uma outra parte aqui que eu acho que vale a pena para encerrar a leitura, né? No Japão de hoje, né, o Brasil, né, quem sabe, né, infelizmente, todos que têm uma ideologia progressista são considerados comunistas. Por causa disso, não podemos mais falar de determinados assuntos em voz alta. Vai saber quem está escutando? As paredes têm ouvido. Quer dizer, isso aqui é, entre aspas, um alerta, né, que o Tezuka, claro que ele escreveu muito tempo depois, né, da Segunda Guerra Mundial, porque no período ele era um pré-adolescente, acho que tinha 10, 12 anos, mas é esse retrato que o Osamu Tezuka pinta do Japão
pré e no segundo volume, provavelmente durante a Segunda Guerra Mundial, serve como alerta para que nós não toleremos determinadas ideologias políticas, principalmente essas associadas aos governos totalitários e ao fascismo. Tanto é que nessa passagem a personagem ela diz exatamente isso, né? Repetindo, né? Parodiando, né? Qualquer pessoa que tenha, entre aspas, um discurso progressista é taxado de comunista e é censurado. Pronto. Que é um posicionamento que se torna cada vez mais comum, não só de grupos políticos, assim, né, da sociedade organizada, mas partindo até de autoridades políticas, de governadores, senadores, presidentes, etc. Então, assim, já passou da hora da sociedade brasileira se organizar e expurgar esse tipo de conduta e de posicionamento, de censura e de uma espécie de política do polícia do pensamento. Então, assim, por enquanto é só. Quem ainda não leu as 620 páginas do volume 1 de Ricardo Adolf, do Deus aqui dos mangás, Osamu Tezuka, leia. Né? E em seguida, leia o volume 2, que é isso que eu vou fazer a partir de amanhã. Então, assim, por enquanto é só. Eu acho que é uma das melhores leituras aqui do ano. E dá vontade, assim, terminei de ler, dá vontade de voltar e ler de novo. Só não vou fazer isso porque tem um volume 2 ainda que é igualmente volumoso, né? Então, assim, por enquanto é só. Até o próximo fio. Aliás, até a próxima leitura e até breve, né?